Eu me chamo Isabel Nunes do Amaral, tenho 74 anos, sou aposentada, estou nativa ainda como massoterapeuta, adoro meu trabalho. Além do meu trabalho, eu ainda frequento vários clubes de atividade. Vai trocando o braço. Meu nome é Thiago Quetzal Pental, eu tenho 22 anos, sou formado em realização audiovisual e trabalho atualmente como editor de áudio para cinema, TV, publicidade. Sempre gostei dessas coisas mais de terror, de rock and roll, motos até com meu pai. Eu tinha muita gripe e mais de uma vez por ano. E eu tive gripe A, H1N1. Espirros, tosse, secreção nasal, febre, dores pelo corpo, cansaço. Esses sintomas, tão conhecidos por todos nós, podem indicar um quadro de gripe, doença bastante comum, com alto índice de transmissão. Na maior parte das vezes, a gripe não é grave, mas devido à grande capacidade de mutação do vírus causador, pessoas que já tiveram a doença podem tê-la novamente. Por isso, é importante que a vacinação seja repetida todos os anos. Cuidados básicos de higiene, como lavar bem as mãos, manter os ambientes ventilados e proteger o rosto quando tosse ou espirra, pode prevenir a transmissão do vírus da influenza. Os vírus respiratórios, em geral, não influenza, eles causam resfriado. O vírus influenza causa gripe. A particularidade importante desse vírus é que ele é um vírus extremamente promíscuo, em termos de trocar os seus fragmentos de RNA toda hora. Então, com isso, ele adquire um processo de mutação muito rápido e dinâmico, causando um novo processo infeccioso, no qual ele vai exigir um novo processo de prevenção, de imunização para esses vírus. E há quanto tempo que a senhora mora aqui? 48 anos. 48 anos é bastante tempo. Essa casa era bem simples e daí eu fui transformando. O meu esposo, Gilberto. Tudo bom, seu Gilberto? Tudo bom, delegado Camila. Como é que está, seu delegado? Tudo bem, senhor? Como é que o senhor está? Dona Isabel, eu queria que a senhora me falasse um pouquinho quanto tempo faz que a senhora não tem gripe mais. Olha, que não me dá gripe já faz uns 8 anos. E como é que era antes, assim? Era muito ruim. Eu sofria muito, não podia ir nessa atividade, muito ruim mesmo. E eram muitas vezes que a senhora tinha isso por ano, por exemplo? No inverno, quase todo ele. Eu só melhorava quando começava a esquentar. Isso é uma característica da gripe, né? Geralmente as pessoas começam a adoecer quando chega o inverno, até porque os ambientes ficam mais fechados, as pessoas que estão contaminadas com o vírus da gripe acabam passando umas para as outras, né? Então é bem mais comum mesmo. É bem mais comum. E esse jardim, como é que é? Esse jardim, quem mais cuida sou eu, porque eu gosto. Eu fui criada também com esse tipo de coisa, né? E eu gosto muito. A gripe compõe a humanidade desde que homem é homem, né? Até o nome mais científico, que é influenza, ele dá a ideia de que é a influência dos tempos, do ar, do vento, influindo no ser humano, provocando sintomas respiratórios. Que quando a gente fala de gripe, a gente está falando de um quadro mais grave, com febre, com dor no corpo, abatimento, leva para a cama, inclusive, né? A pessoa tem necessidade de repouso. Já o resfriado é aquela coisa mais leve, né? Aquele nariz correndo, um pouquinho de tosse. Quando respiramos, podemos aspirar gotículas contaminadas pelo vírus da gripe. Elas entram pelas narinas ou pela boca e os vírus se alojam nas células do sistema respiratório, onde se reproduzem. Após terem sido feitas milhares de cópias do vírus, eles saem da célula e o processo se repete em outras células sadias.
Os vírus, agora numa quantidade significativa, geram reações inflamatórias nas paredes do sistema respiratório, iniciando o processo gripal. Bah, a gente espantou os passarinhos. Daqui a pouco eles voltam. Daqui a pouco eles voltam. Esse aí quase não tem mais medo. Tiago, me conta o que aconteceu contigo. Bom, teve uma semana que foi a semana mais fria, assim, né? Até então no inverno ali. E daí naquele dia era terça ou quarta, eu fui sair com os meus amigos pra ir no cinema de noite, né? Voltamos, fiquei na casa deles e dormi lá, né? Daí como é meio que uma república, assim, tem bastante gente, eu peguei um colchão, assim, né, deitei no chão, assim. Quando eu acordei, já acordei com febre e muito mal e, aqui eu vou jogar a toalha e não vou conseguir trabalhar. Fiquei, daí eu tentei dormir mais um pouco pra ver se passava, pra ver se melhorava e não melhorou. Ali pela 1 da tarde eu liguei pros meus pais, daí eu falei, tô meio mal aí, marca uma consulta com algum médico aí em Igrejinha e, por favor, vem me buscar aí que eu tô mal. E daí a gente já foi direto lá no médico. Daí a gente foi lá, já fiz o exame. Já saiu o resultado na hora, ele viu, não é sinusite, nem nada aí, essa febre também não é muito comum, já vou te tascar o Tamiflu aí, né, porque pode ser uma gripe A, né. Esse novo vírus, que é o vírus da gripe H1N1, ele surgiu de uma combinação de 3 tipos de vírus, o vírus do porco, o da ave e do ser humano. E ele, então, não havia imunidade, né? Ninguém tinha anticorpo contra esse vírus. Por isso, teve tantos casos e tantas pessoas com quadros graves e até óbitos. Na verdade, a gripe A, H1N1, ela é semelhante clinicamente a qualquer outro vírus da gripe. Um dos grandes problemas da gripe justamente é a facilidade que essa transmissão se faz de uma pessoa para outra, através das gotículas da saliva. Então a pessoa tosse, ela espirra, ela fala, ela está eliminando essas gotículas com partículas virais. Ao chegar no outro indivíduo, o período de incubação que é de 1 a 3 dias, em seguida começam os sintomas. Agora eu estou mais por casa, eu atendo as minhas clientes quando eu posso. E eu trabalho em massoterapia porque eu gosto, porque as clientes são as pessoas da família, faz parte da minha família. Quais eram os sintomas que a senhora tinha, assim, com mais frequência? Muita febre e desânimo. Febre, dor no corpo, dor nas pernas. Chegava assim a usar algum remédio, que as pessoas têm o costume de se automedicar, né? Embora seja importante a gente ter um controle da dor, ter um controle da febre, a gente tem que ter um cuidado também para não usar as medicações em excesso, né? Como é que a senhora manejava? Assim? Eu manejava porque a minha profissional, a doutora, ela me cuidava. E me cuida até hoje. E a senhora tem uma médica, então? Tenho. Que a senhora, que é para quem a senhora recorre sempre que tem um problema, é sempre ela que lhe acompanha? Sempre ela que me acompanha, eu não tomo nada por minha conta. O que aconteceu de especial dessa vez? Nunca tinha ficado doente assim? Fazia tempo que eu não ficava assim de derrubar, porque de vir, ter que ficar em casa, ter que parar de trabalhar assim, é difícil. Eu pego uma gripezinha assim que me derruba, mas às vezes me derruba por um final de semana, assim, fico aí, tomo um chazinho no final de semana e tá bem, assim, né. Você era o mais autista da banda, né? Ainda é, né? É autista. Nós temos vários tipos de vírus influenza, mas alguns são mais intensos, né, em relação à infecção, à transmissibilidade, em relação ao dano que ele nos causa, outros são são menos transmissíveis. Então existem algumas particularidades entre eles, mas cada um que é produzido, cada um que se forma, cada um que faz parte de uma epidemia tem suas particularidades. E muitas vezes nós não sabemos quais são essas particularidades. Nós vamos aprendendo e vivenciando durante uma epidemia. Esse que é o problema. E chegasse a ter algum sintoma de gravidade da gripe? Não, como eu tratei logo assim, não desenvolveu muito, mas o ruim mesmo foi só a febre alta e as dores, né? Que foram maiores do que o normal, né? Eu queria saber como é que foi isso pra ti, na família, quando foi feito o diagnóstico de gripe A. Não foi muito alarmante, assim. Só foram se preparando, assim, pra caso pegar também, né? Porque iam ficar me cuidando, assim, tudo mais, né? Todo mundo no mesmo ambiente. Mas me conta então a história dessa moto. Cara, a história dessa moto aqui já vem mais de
Mais de 30 anos, 35 mais ou menos. Esses aí sempre foram no roqueiro, né? Ela pede em 2, 3 segundos, ela já está em 100, 120, né? Então... Esses velhos roqueiros, metido a roqueiro, né? Esses daí que eu herdei, os meus vinis. Magali, então me conta como é que foi para a família, né? O fato do Thiago ter tido a gripe A. Ele nos ligou na sexta tarde, logo depois do almoço, e nós logo fomos buscá-lo em São Leopoldo. Mas, por coincidência, filas enormes em frente da nossa casa, pessoal lá atrás da vacina. Que tem um posto de saúde? Posto de saúde na esquina. Aí nós já começamos, né? A gente procurou não chamar muita atenção, mas no fundo nós ficamos muito preocupados. E vocês tiveram medo dele ficar aqui em casa e piorar alguma outra coisa? Era o meu receio, né? Porque assim, primeiro fez uns exames, né? E daí o médico logo já deu Tamiflu. Quando eu fui buscar, o postinho já estava fechado. Fui no hospital pegar o remédio. 4 pessoas, na mesma hora que eu fui pegar o Tamiflu, já pegaram também. Foram retirar lá. Então, começa a dar um medo na gente. Ainda mais uma cidade pequena, 4 já. Para evitar a transmissão da gripe, alguns cuidados são importantes. Lave frequentemente as mãos com água e sabão. Ao tossir ou espirrar, cubra a boca com um lenço descartável e despreze-o logo após o uso. Não coloque as mãos nos olhos, boca ou nariz após tocar em objetos de uso coletivo. E não compartilhe copos, talheres e objetos de uso pessoal se estiver doente ou com quem estiver doente. Evite aglomerações, ambientes fechados sem circulação de ar e o contato com pessoas gripadas. O cuidado, então, com a higiene é fundamental, a lavagem de mãos, proteger a tosse, o espirro com lenço. Evitar esses ambientes que tenham muitas pessoas também é adequado, principalmente no inverno, né? E principalmente manter um bom estado de saúde, dormir bem, se alimentar bem. É fundamental andar bem agasalhado, né? Para evitar que o organismo fique resfriado abruptamente na troca de temperatura, né? Sair do ambiente mais quente para um ambiente mais frio, né? Então são cuidados importantes que a pessoa tem que ter. Quais são os cuidados que a senhora tem com a sua saúde? Olha, em primeiro lugar, alimentação. É normal confundirmos gripes e resfriados. O resfriado pode ser causado por vários tipos de vírus e tem sintomas leves. Já a gripe é causada pelo vírus influenza e apresenta um quadro mais forte, com febre alta, acima de 38,5, além de dores pelo corpo, dor de cabeça e tosse seca. Eu acredito que a diferença entre gripe e resfriado, ou seja, a gripe ela é mais forte, você tem dores no corpo, dor de cabeça, e o resfriado não sei, uma friagem que você toma. Eu acho que é uma diferença sutil. O resfriado é mais brando e a gripe é mais forte. A gripe é um vírus, não? O resfriado é pegar uma friagem. Eu sempre achei que fosse a mesma coisa. Eu tomo a vacina todo ano. A prevenção acho que é o mais importante. Apesar da vacina já estar consagrada, a prevenção acho que é fundamental, porque a gente não tem vacina para todos os vírus. Eu não costumo ter muita gripe porque eu tomo bastante cuidado com a alimentação, com a saúde, eu procuro ser saudável. A vacina da gripe, ela faz já 14 anos que foi introduzida aqui no Brasil e ela tem se mostrado bastante eficaz para diminuir as internações e os óbitos. Ela é feita do vírus da gripe, mas já processado quimicamente, de modo que ele fique inativado. Então ele produz imunidade, né, anticorpos, de forma que quando a pessoa que recebe a vacina forma os anticorpos, quando ele tem contato com o vírus na sequência, ela não vai adoecer, né? Aquele anticorpo vai combater o vírus.
Então, é produzido todo ano um tipo específico de vacina, porque cada ano pode circular um vírus diferente. E a imunidade que ela confere também ela é transitória, ela não é permanente. Algumas vacinas, elas basta uma dose e imuniza para o resto da vida. A vacina da gripe tem que ser aplicada anualmente. E me diz uma coisa, assim, quando é que a senhora começou a fazer a vacina? 6 anos, mais ou menos, depois que eu estou fazendo. E a senhora associa o fato de estar sem ter gripe há tanto tempo à vacina? A senhora acha que para a senhora funcionou? Para mim foi muito bom. E está sendo muito bom. Na verdade, a vacina ela é para idosos, é para criança pequena também, né? Para pessoas que têm algum tipo de doença crônica, para mulheres grávidas, né? Então, ela evita, na verdade, que o vírus da gripe traga mais complicações ainda, além da gripe, né? O problema é que em crianças e idosos, essas infecções, quando aparecem, são muito mais intensas e complicam mais. Então, eu diria que elas se infectam quase que da mesma forma que a gente, né? A chance de se infectar. E o problema é quando elas se infectam, as complicações e a intensidade dessas infecções são maiores do que a de um indivíduo que não está nessas faixas etárias. Eu diria que elas têm o mesmo grau de complicações que teria as pessoas que têm as doenças crônicas pulmonares, asma, enfisema pulmonar e as doenças crônicas relacionadas ao coração, as cardiopatias. Seu Gilberto, o senhor costumava ficar gripado também? Sim, quando eu mais jovem eu tinha gripes muito fortes, no mínimo 1 ou 2 por inverno, daquelas de colocar na cama. E a partir de quando que o senhor começou a fazer a vacina? Olha, na mesma época que começou, a minha esposa fez, pelo menos há uns 7, 8 anos atrás, e foi excelente. E como é que eram os episódios de gripe da dona Isabel? Deixavam ela muito debilitada também? Olha, realmente deixava debilitada, de assustar realmente. E ela só realmente começou a passar essa fase quando ela investiu também na vacina contra a gripe, e houve uma melhora assim considerável. As regiões mais atingidas pela gripe no Brasil são as que sofrem a influência do clima, porque os vírus da gripe, eles têm uma predileção por circular mais no inverno, no frio, é a constituição deles. Eles circulam todo ano, mas eles aumentam o volume de casos no inverno, outono e inverno. Então, a região sul e alguns estados da região sudeste, eles são mais atingidos devido ao clima, né, às condições climáticas. Também pelo clima favorece a aglomeração das pessoas, né? Naturalmente as pessoas ficam mais em casa, ventilam menos os ambientes. Na região norte e nordeste, mais tem a ver com as chuvas. No período de chuva, que geralmente é mais em outra época, não é tanto junho, julho, agosto, é mais no verão que chove lá, então aí costuma dar surtos de gripe em outra época, né? É por causa da chuva, que a chuva facilita a aglomeração das pessoas. Quando a senhora ficava doente, assim, no que consistia o seu tratamento? Usava alguma coisa caseira? Eu sou muito do mel. Mel, limão, esse tipo de coisa, eu gosto de tomar chá caseiro. Fui criada assim, né? Uma boa ingesta de água também, ter uma alimentação saudável também são coisas que nesse período da gripe também ajudam bastante. Eu tomo bastante água. Muita água. Essas infecções respiratórias causadas pelo vírus influenza possuem tratamento. Esse tratamento, basicamente, é feito com uma medicação mais usada, chamada oseltamivir, né? Ou também chamado o nome comercial de Tamiflu. Ele não é específico só para o H1N1, ele é específico para todos os tipos de vírus influenza. Essa medicação funciona nas primeiras 48 horas dos sintomas, do início dos sintomas, porque ela evita a disseminação do vírus e com isso ela vai evitar também que os sintomas fiquem mais intensos e mais prolongados. E, além disso, evitam as complicações. Quais são as principais complicações desse vírus influenza? A pneumonia. Em geral, o tratamento da gripe é direcionado apenas para os sintomas: dor de cabeça, congestão nasal, febre. Recomenda-se tomar bastante líquido, repousar e alimentar-se bem.
Antibióticos não devem ser usados em quadros gripais. Seu uso está indicado apenas quando há uma infecção bacteriana associada. Dona Isabel, faz bastante tempo que a senhora não tem gripe, né? Sim. O que a senhora fez para evitar isso? Há muito exercício, muita água, alimentação muito boa. Isso é uma coisa que a senhora está falando que é bem importante, assim, os cuidados com a alimentação, né? Isso. Quanto melhor a gente se alimenta, mais forte fica o nosso sistema imunológico, né? O que a senhora faz de atividade física, de exercícios? Eu faço hidro, eu faço pilates, eu faço dança coreografada, eu faço caminhada. A gente não pode brincar com um processo infeccioso como a gripe. Nós temos que ter essa consciência de que ela pode complicar e que nós temos que cuidar da nossa saúde. Então, eu acho fundamental que o indivíduo se alimente bem, tome bastante líquido, faça o seu repouso de modo adequado, dormindo bem, né? Dormindo cedo, acordando relativamente num horário adequado, né? Se proteger do frio e evitar o estresse. Isso é fundamental para que ele tenha uma boa recuperação desse processo infeccioso. A sua confirmação foi mais clínico-epidemiológica, né? Existe outra forma de confirmar, que seria tentando isolar o vírus, ou então fazendo um exame de sangue para ver se tem anticorpos, né? Mas isso não foi feito. Até porque na epidemia não precisa. Pela demora, talvez para sair os resultados também, né? E não arriscassem também, já começar a tratar logo, né? Isso. Eu até, né, eu acredito que eu devo ter pego mesmo por causa que eu pego ônibus e trem todo dia, assim. Crianças principalmente pequenas, crianças abaixo de 2 anos, a gente percebe que elas têm uma imunidade bastante ainda em desenvolvimento e tem facilidade de ter complicações, que também é a pneumonia, né? É a broncopneumonia, as pneumonias, as otites e às vezes até encefalites. E também gastroenterite, é bem comum em crianças. Mel faz bem para a tosse? Ele não tem um efeito antiviral contra o vírus influenza. Então, para tratar a infecção do vírus per si, ele não funciona, o vírus propriamente dito. Ele poderia ter uma ação sintomática em lubrificar mais a garganta e diminuir a tosse. Pegar frio causa gripe? O frio ajuda a disseminar mais o vírus em função principalmente da sua replicação, das pessoas viverem de um modo mais confinado e com isso mais próximas e com isso aumentar a sua transmissão, a sua transmissibilidade de um indivíduo para o outro. Tomar sol piora a gripe? Não existe nada comprovado sobre isso. Comer carne de porco causa infecção por H1N1? Não está relacionada à ingesta de carne de porco, a transmissão do H1N1. Quem teve a gripe H1N1 está imune à doença? Está imune ao vírus H1N1, mas não a outros tipos de vírus de influenza. Uma outra questão que eu acho que é importante também a gente lembrar que os sintomas da gripe são muito inespecíficos, né? Muitas vezes se confundem com sintomas de resfriado ou mesmo outras doenças virais. É importante que essas pessoas tenham acesso, que busquem atendimento de saúde com a equipe de saúde que as conhece bem, né? Que eles possam ser avaliados, que os profissionais possam prescrever os antivirais, daí quando for indicado realmente, né? Evitar o uso abusivo de antibióticos, que não é o caso. Então, acho que toda essa questão da avaliação e do tratamento e do acompanhamento é importante também. Talvez o melhor ainda sobre a gripe seja aquelas velhas